Graça e paz. Que louvor lindo. Nossa, esse foi na alma. Maravilhoso. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito notada na Bíblia, Débora. Sempre gostei desse nome, Débora, um nome forte. Sempre imaginava Débora uma mulher muito forte. Mas depois de fazer esse estudo, Deus me mostra outra coisa. Mas vamos lá, eu só vou retornar um pouquinho na palavra, em Juízes 3, 7, para que você veja bem o contexto do povo de Deus naquela época. Em Juízes 3, 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos balins e aos postes de ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu sobre eles, e lhes entregou nas mãos de Cusã-Risatã por 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, chamado Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe, e o mais novo que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risatã, o rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Os filhos de Israel tornaram a fazer mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Canaã, que reinava em Azor. Císera era seu comandante, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram ao Senhor então os filhos de Israel, porquanto Jobim, o rei dos cananeus, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Naquela época, o povo de Deus orava, clamava ao Senhor, recebia as bênçãos, eram libertos desses povos que os oprimiam, mas eles voltavam a fazer o que era mal diante dos olhos de Deus. E novamente Deus enviava o socorro. E Débora foi então a 4ª juíza nesse tempo. Antes vieram 3 juízes antes dela, ela foi a 4ª. Clamaram ao Senhor então os filhos de Israel, porquanto Jobim, que era o rei dos cananeus, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Para você ter ideia como era essa opressão, viver ali perto desses povos que os oprimiam significava não andar nas estradas. As mulheres eram estrupadas se elas saíam às estradas ou iam de uma cidade a outra. Os filhos eram roubados, enfim, era todo tipo de violência acontecia com o povo de Deus, porque eles eram homens terríveis. Então você vai ver na palavra, em Juízes 4, versículo 5. Nesse tempo que Deus escolheu Débora, esposa de Lapidote, e ela julgava Israel, e ela fora a 4ª juíza, primeira mulher profetiza, dentre todos, porque Deus escolheu, porque todos estavam corrompidos em Israel.
Débora atendia debaixo de uma palmeira entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, Débora representa um alto padrão de uma mulher que não se curvou, não se prostrou diante de um tempo difícil. O contexto social do seu povo não distava tanto dos nossos dias. Nesse tempo, não havia um rei humano sobre Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam, agiam conforme o seu bel prazer, fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eram tempos de apostasia. A Bíblia diz que naquele tempo o povo escolheu deuses para si, desprezavam o Senhor, o único Deus, e rejeitavam seus preceitos. Hoje nós vivemos uma época parecida, onde muitas pessoas fazem essa apostasia da fé e buscam se satisfazer em dinheiro, sexo, falsos deuses e falsas riquezas. Eram tempos de guerra. A guerra estava às portas. Nesse contexto, a guerra era literal. O exército inimigo, os cananeus, eram preparados e eles tinham 900 carros de guerra de ferro. Isso significava dizer que era um exército invencível para Israel, porque Israel só tinha uma infantaria e não tinha nem cavalos, nem carros de combate. Eram tempos de apatia e indiferença. Não se via escudo nem lança em 40.000 homens de Israel. Não obstante a guerra que estava armada, ninguém se posicionava, ninguém se prontificava, ninguém se lançava a combater homens. Os homens eram apáticos e sem esperança, sem fé. Eram 40.000 homens em Israel que não tinham arco nem lança. Nenhuma família em Israel tinha um arco ou uma lança. Naquela época, deveria ser a arma que seria usada contra um inimigo, algo que estivesse à sua porta. Nenhum homem tinha. Eram tempos de apatia e indiferença, não havia escudo nem lança. A Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens seriam também dessa forma. Seriam amantes de si mesmos e seriam idólatras e não iam querer lutar uns pelos outros, não se prontificariam, não se comprometeriam. Nós estamos vendo muito isso hoje em dia. Ninguém orando por ninguém, se comprometendo ou tomando uma atitude de interceder. Eram tempos de pecado. Os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles iam por desvios tortuosos. Nossa sociedade não está diferente disso. Deus abomina o pecado, a corrupção, a violência dos nossos dias, o adultério, o assassinato. Deus não suporta o pecado na nossa geração idólatra, mística e imoral. Eram tempos de opressão. Jabim, que era o rei cananeu, tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia Israel. Quantas famílias ainda hoje vivem essa realidade de opressão nos nossos dias? São anos a fio de acusações, opressões, lutas, de sabores. São os nossos inimigos da alma. Era tempos de dormência espiritual. A Bíblia diz que Israel ficou deserta e dormiram. Infelizmente, essa é a realidade de muitos que são chamados como as virgens loucas e também como as prudentes de Mateus 25. Dormem, fecham os olhos para a realidade. É um aspecto da negação que nós vemos hoje em dia.
Quantos não dizem, né, que os varões das suas casas dormem? Guerreiros que estão dormindo. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe Israel. Está em Juízes 5, 7. Mandou Débora chamar a Baraque, filho de Abinal, de Quedes, Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor seu Deus, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e os darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Isso se parece muito com os nossos dias de hoje. Quantos dos nossos guerreiros em casa dormem? E quando se aparece algo bastante comprometedor, algo de bastante responsabilidade, não diz: se você não for comigo, eu não vou. Naquela época, os homens estavam adormecidos. Perderam a função de guerra. Perderam a função de defesa da família, da casa. Perderam totalmente toda a noção do que era ser um homem. Os homens estavam dormindo. Quantas vezes você não chega em casa e vê as pessoas dormindo? Eu chego em casa e quando vejo meu povo dormindo, me estremece o corpo. O que eu posso fazer para despertar esses que dormem, né? Ela respondeu a Baraque: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreenderás. As mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedas. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Aqui nós sabemos que Débora era uma mulher, ela era casada, era uma juíza, era uma profetisa, era uma mulher que Deus escolheu, porque não havia quem escolher naquela época. Não havia um homem sequer que Deus pudesse fazer juiz em Israel. Houve 3 juízes antes, mas naquela época, depois de 20 anos de opressão, só Débora pôde ser levantada pelo Senhor. Não havia nenhum homem que pudesse ser. Imagine a situação dela, descer para uma guerra, para uma mulher. Guerra, não sei se vocês já viram as guerras do passado, da antiguidade, eram guerras violentíssimas, com instrumentos bem... Como uma mulher poderia descer a uma guerra? Ela poderia muito bem dizer: não, isto é um absurdo, como eu vou descer a guerra? Eu não sou homem. Mas ela não disse isso. Ela disse: vou. Então, eu vou contar a vocês uma outra história dessa mesma época. Éber, o queneu, havia se apartado dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, junto a Quedes. Esse sogro de Moisés desertou Israel e ficou a favor de Sísera.
e do rei Jobim, cananeu. Ele montou as tendas do lado do inimigo, para você ver aonde estava a família de Moisés, do lado do inimigo, com a tenda montada. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinaú, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de ferro e todo o povo, desde Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu o monte com 10.000 homens após ele. Então veja você aqui que Débora diz a hora de descer. Ela coordena todo o ataque. Ela tem as táticas dadas por Deus. Eram 10.000 homens que deveriam ir. E homens específicos de 2 tribos. Porque aqui nós vemos que a própria família de Moisés estava com o inimigo. Suas tendas estavam montadas do lado do inimigo. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé para uma tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim e a casa de Éber. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ela pôs sobre ele uma coberta e ele lhe pediu água para beber. Ela lhe trouxe leite e deu de beber a ele, e ele dormiu. Então Jael, a mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fronte e assim o matou. Sobre a batalha, no canto de Débora, que é Juízes 5, no canto de Débora e Baraque, há descrição de que durante a batalha, Deus enviou, das nuvens gotejaram água, e é bem provável que um temporal aconteceu naquele lugar. Os carros de Sísera tinham atolado na lama. Quanto aos cadáveres dos homens de Sísera, o cântico de Débora diz: a torrente de Quizon os arrastou, e o vale da torrente de Quizon é um vádio, o leito de um rio que normalmente tem pouca água. Depois de temporais de chuva prolongados, o volume desse rio pode aumentar. Os historiadores judeus dizem que quando os exércitos de Baraque e Sísera estavam para se confrontar, viu-se cair uma forte chuva com granizo, e que o vento impedia com tanta violência contra os rostos dos cananeus, que os seus arqueiros e fundibulários não podiam servir, nem dos arcos, nem das fundas. Desde o céu lutaram as estrelas. Alguns consideram ajuda divina, chuva e meteoritos. Deus entrou com a providência para que Baraque ganhasse essa luta. E foram vencidos 900 carros de ferro. 900 carros de ferro atolados na lama por um rio que era um fio de água. Ninguém diria que aquele rio viraria aquele mar de água no momento da batalha. Essa foi o agir de Deus naquele lugar.
Jael saiu ao encontro de Baraque e disse-lhe: vem, eu te mostrarei o homem que estás procurando. De modo que foi ter com ela, lá dentro da tenda, e eis que ali estava Sísera, morto, com a estaca em suas têmporas. A profetisa Débora havia dito a Baraque: a coisa que o embeleza não se tornará tua, no caminho que estás andando, pois será a mão de uma mulher que Jeová venderá a Sísera. Então, Débora, além de juíza, profetisa, já sabia e já tinha declarado que quem mataria o grande general, o mais temido general daquela época, porque ele era um grande assassino, e ele era um homem muito temido, ele era a grande arma desse rei Nabim. E uma mulher o matou. Veja, nessa tenda, o marido desta mulher já estava com os cananeus. Eu digo a você, se você está numa família que está do lado errado, não quer dizer que você tem que seguir aquilo que eles estão dizendo, porque Deus usou esta mulher para seguir o inimigo certo. O inimigo era este homem que entrou. Às vezes você vai ter que fazer isso sozinha, querida, com o discernimento de Deus. Amém? Mas o que eu quero falar com vocês hoje à noite a respeito dessa história tão interessante que aconteceu no passado, são as características dessa mulher que viveu nesse tempo tão difícil. Eu não vejo grande diferença desse tempo com o nosso tempo de agora. Vivemos tempos difíceis, onde os guerreiros da nossa casa dormem, não têm armas, não sabem o que é uma guerra espiritual, não sabem o que é isso, ou não querem saber. Na negação, vivem na negação. Uma verdadeira Débora tem experiência com Deus. Experiência vem do grego e significa experimentar, ouvir a voz, ter comunhão com Ele. Isso Débora tinha. Porque aqui eu vou dizer para você, e você pode dizer para quem está do seu lado, você também pode ter essa experiência com Deus. Não é só naquela época, Deus está em todas as épocas, está agora, e você pode ter essa experiência com Ele. Ouvir a voz dEle, ouvir aquilo que Ele está lhe dizendo. Uma verdadeira Débora é um lugar de refúgio para o aflito. A Bíblia diz que Débora sentava debaixo de uma palmeira. Ela não tinha nenhum lugar luxuoso para ficar. E ali ela ouvia. Julgar não significa só julgar. Eu também pensava, ela é uma juíza, ela deve bater o martelo. Não, ela ouvia. Ela atendia as pessoas que precisavam de ajuda. Porque naquela época não tinha lei. Cada um fazia o que queria. Um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Essa é o lugar de uma verdadeira Débora. Esse é o lugar de uma mãe. O que uma mãe faz? Se não é sentar, é ouvir, é cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família. Essa é a posição de uma mãe. Débora era uma grande mãe, era a mãe de uma nação. Uma verdadeira Débora não se conforma com o caos da vida, porque existem mães que lutam. Poucos oram e se dispõem a lutar contra a derrota, contra a destruição, contra a perda, contra o caos. Débora não se conformou. Ela orava e buscava Deus, buscava respostas. Era movida por Deus. Ela que mandou chamar Baraque. Não foi Baraque que a procurou. Ela mandou chamar Baraque. E quando mandou chamar, disse: Deus mandou fazer isso. Só vou se você for comigo. Esse era
o nível do homem daquela época não é diferente do de hoje. Uma verdadeira Débora busca estratégias de Deus. Jamais entra numa guerra sem as armas certas. Eu costumava sempre dizer, você não vai para uma guerra de sandália havaiana. Você precisa saber quais são as armas certas. Quando Deus nos dá a estratégia, Ele dá a estratégia correta, a hora correta, o dia correto, a forma de orar, quem usar, pode não ser você. Ela falou 10.000 homens e de tribos diferentes, não das tribos que se viraram, houveram tribos que viraram o rosto para esta batalha. No Cântico de Débora, você pode ler, você vai ver, há várias tribos de Israel que viraram o rosto a esta batalha. Então, Débora, no Cântico, ela fala, esses não vão receber a bênção. Esses estão fora. Eram os da tribo de Naftali e dessa outra tribo que ela mencionou. É só esses. Porque nenhuma outra tribo quis entrar nessa peleja. Jesus disse aos seus discípulos ao falar sobre vida cristã, ninguém começa uma construção sem calcular os gastos, para saber o quanto gastará, para depois não ficar envergonhado, como homem tolo. Débora recebeu de Deus 2 estratégias de guerra. Com quantos homens Baraque ia lutar e como ele ia lutar. Não se iluda com os seus recursos, nem com a sua estratégia, nem com muito falar, nem com choro, nem com grito. Nada disso é arma de guerra. Busque no Senhor. Uma verdadeira Débora tem certeza da vitória. O Senhor garantiu a vitória. Darei o inimigo nas suas mãos. Nessa batalha da vida, Jesus Cristo já garantiu a nossa vitória na cruz. Por nós. Essa vitória está consumada, acabada. A sua vitória é a vitória da cruz, da ressurreição de Cristo. O prazer de Deus é nos ver vitoriosos. Então, já estamos com a batalha ganha. Isso nós temos a favor daquele tempo. Que nós estamos muito no tempo à frente. Nós temos isso na nossa mão. Uma verdadeira Débora não recua na batalha. Depois de chamar Baraque, a responsabilidade e ir à guerra com ele, ela pediu a sua ajuda. Ele pediu a ajuda dela. Irei somente se fores comigo. Esse podia ser um momento crucial. Débora teria que enfrentar o campo de batalha, estar junto na guerra, lutar lado a lado. Se ela recuasse, estaria tudo perdido. Mas uma verdadeira Débora sabe que jamais pode voltar atrás. Ela não negou o pedido e foi à batalha. Uma verdadeira Débora é uma voz de incentivo e coragem. Quando estavam diante do inimigo, Débora fala para Baraque: dispõe-te, tem coragem, seja forte, você conseguirá. Baraque era um guerreiro que precisava ser despertado. Através de Débora, esse homem se levantou. Encoraje através da oração. Você pode encorajar a muitos. Seja tutora na sua casa, de uma criança. Elogie, acredite nos seus. Viva uma vida de encorajamento. O Senhor é aquele que te fortalece. Você também pode fortalecer o guerreiro que está na sua casa. Uma verdadeira Débora discerne o momento de agir. A Bíblia fala que Débora recebeu de Deus a hora de agir e guerrear, mas não foi só ela. Jael também recebeu de Deus a missão. O marido dela era aliado de Cícera, mas o coração dela não estava com essa aliança. Mas Deus lhe deu discernimento qual era o verdadeiro inimigo naquela batalha.
Muitas vezes nós precisamos identificar o inimigo em nossas casas e agir e destruí-lo com as nossas próprias mãos. Isso só Deus vai lhe mostrar, querida. Ninguém vai conseguir lhe mostrar. Uma verdadeira Débora desperta a própria alma. No meio da batalha, a Débora declara, isso está no texto: avante minha alma, firme. Eu sei que ela teve medo. Quem não tem medo no meio de uma guerra, de enfrentar homens cheios de armas? Então ela diz, avante minha alma, firme, porque na hora você quer correr. Em meio da batalha, nós precisamos do refrigério do Senhor. Não podemos nos perder. Quantas vezes agimos como Marta, ao servir Jesus nos bastidores da vida, nos cansamos com as coisas dessa vida e com intensidade enorme, nos cansando demais e deixando de ter o nosso momento de oração, de renovação de forças. Escute e leia a palavra, seja ministrada, se renove. Nunca somos autossuficientes, tudo que fazemos é pela graça. Só uma verdadeira Débora brilha como o sol. Não importa quão densas são as trevas, você nasceu para brilhar com o sol da justiça. Assim, pereçam todos os seus inimigos, porque os que te amam sejam como o sol quando sai da sua força. A força e o calor do Espírito está em você. Sobre a sua luz vai raiar. Muitas mulheres muitas mulheres reprimem o dom que Deus lhes deu, a fim de viver de acordo com algum estereótipo negativo. O mesmo estereótipo que Deus deseja que elas destruam. Você está desprezando um direito que o Pai concedeu a você com grande sacrifício. Então, acho que o que o autor quer dizer aqui, que nós desperdiçamos os nossos dons. Quando nós falamos em Débora, uma juíza e profetisa, que Deus levantou naquela época, porque os homens estavam dormindo, isso não quer dizer que não possa ser você. Porque hoje vivemos essa época, é muito parecido, uma época de opressão. Isso não quer dizer que Deus não vá fazer isso com você. Não vá usar você para despertar aquilo que você tem na sua casa. Mas é preciso que nasça dentro de você essa convicção, essa fé, essa esperança de que não precisa ser desta forma, não precisa ser o caos, não precisa ser da maneira como estamos vendo as famílias, as crianças, enfim, tudo que estamos vendo à nossa volta. É preciso que mulheres como vocês se levantem nas suas casas, nos seus trabalhos, aonde vocês vão, se levantem e se deixem ser usada. Ninguém vai receber do céu uma carteirinha escrito profetiza, não. Deus a usa em qualquer lugar, da forma que Ele quer. Eu sei que alguns dons são especiais, mas todas aqui são profetisas. Todas. Não há nenhuma aqui que não possa receber de Deus esse dom. Porque hoje urge isso. Estamos à beira de uma grande batalha espiritual. E vão ser preciso grandes Déboras. E é você que vai ter que se levantar pela sua família.
porque temos poucos soldados, poucas Déboras. Naquela época, eram 10.000 soldados de Israel contra 900 carros de guerra de ferro. Mais os soldados. Era impossível se ganhar. Não havia um cavalo em Israel. Não havia um armamento para ir contra carros de ferro de Cícera. Era inacreditável que acontecesse o que aconteceu. Mas Deus entra com a providência. Se você se levanta, se você se coloca, se você se dispõe, Deus entra com a providência. Eu não sei qual vai ser. Na sua casa, não sei qual é a necessidade, você sabe. Se você me disser, é impossível, na minha casa é impossível, não tem como. Já lutei eram 20 anos de opressão aqui. Eram 20. No terceiro juízo foram 8, mas aqui, no tempo de Débora, eram 20. Às vezes uma irmã fala, não aguento mais orar por esse marido, são 20 anos. Aqui eram 20. 20 anos de opressão. Mas Deus pode todas as coisas, e entrar com essa providência não quer dizer que nos nossos tempos não vamos ver os milagres do Senhor. Vamos sim. Vamos sim. É isso que Ele quer que a gente acredite, nos milagres e na intervenção que Deus pode fazer nas nossas vidas. Ele pode sim, Ele tem todo o poder para isso, mas precisa que você se disponha. Na sua casa, como profetisa e como Débora, diante dos seus. Amém? Glória a Deus. Eu pedi para ele um louvor. Eu gostei desse louvor. Fala muito sobre o que temos que fazer. Temos que despertar. Estamos dormindo. Porque poderíamos conseguir muito, mas precisamos levantar. As mulheres têm que se levantar nas suas casas. Amém? Mulher de Deus que não tem medo de guerrear, revestida está da armadura de Deus. Mulher preparada para vencer desafios, não abre mão da sua família, luta pelo seu lar, não se conforma com o pecado, não aceita a morte dos seus filhos, mas guerreia com joelhos no chão, o céu se move com sua oração, mesmo na dor, segue firme, adorando ao Senhor. Desperta, Débora, desperta, Mãe das Nações, Deus te chamou pra fazer a diferença nesta nação. Desperta, Débora, desperta, Mãe das Nações, Deus te chamou pra mudar sua geração. Desperta, 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 levanta e profetiza. Desperta, 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 Deus está contigo, a vitória é tua. Não se conforma com o pecado, não aceita a morte de seus filhos, mas guerreia com joelhos no chão, o céu se move com sua oração. Mesmo na dor, segue Vou pedir para você se levantar agora. adorando ao Senhor.
Você vai profetizar agora pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos guerreiros da sua casa. Você vai exercer isso que Deus lhe deu hoje. Hoje Deus libera na tua vida esse dom, o dom de profetizar. Que saia da sua boca, da sua casa, só coisas que estimulem o seu marido a ser um homem forte, um homem guerreiro, um homem de Deus. É a sua boca que vai fazer, que vai ajudar esses varões a serem homens de guerra. Profetiza com a sua boca da sua casa. Profetiza sobre aqueles que você ama. Não se conforme com a morte de ninguém. Não se conforme com a perda de nenhum dos seus. Peça ao Senhor. Encha a sua boca e fale com Ele agora. E decrete aquilo que você quer na sua vida. A forma como você quer a sua casa. Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante do Senhor nessa noite, para colocar, Senhor, diante do Senhor, tudo aquilo que queremos dizer nesta noite, Pai. Nós queremos profetizar, Senhor, e queremos usar o dom que Tu colocaste na vida de cada mulher aqui presente. Deus, usa essas mulheres, Pai. Usa essas mulheres para profetizarem, Deus. Dá a elas, Pai, a certeza de que o Senhor irá ouvi-las, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, faz elas testarem, Deus, isto contigo. Fazerem algo para aceitar e ter esperança e ter fé de que será cumprido. Deus, eu profetizo, Senhor, nessa noite, mulheres vindo aqui neste culto, mulheres que sejam mulheres próximas aqui deste lugar, mulheres que venham, Pai, para receber a Tua palavra, mulheres que venham, Senhor, escutar aquilo que o Senhor tem, Pai, para elas. Eu profetizo, Deus, uma igreja repleta de mulheres que procuram o Senhor, que procuram seguir as Tuas ordenanças, Deus, que abominam o pecado, Deus, que valorizam seus maridos, que valorizam suas famílias, que oram pelos seus filhos, que blindam sua casa, que protegem com a espada na frente, Deus, a espada do Senhor nas suas casas, Deus, contra tudo o que tem acontecido no mundo. Deus, usa essas mulheres, Deus, como Déboras. Usa elas, Senhor, nas suas casas, Pai, em nome de Jesus. Dá a elas ferramentas, os lugares, Deus, as armas corretas, Pai, para enfrentar as suas guerras. Que elas saiam vitoriosas, porque já sabemos que a vitória é do Senhor e já foi dada na mão delas. Pai, nós cremos que a vitória do Senhor já está nas nossas mãos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida dessas mulheres, Pai, experiência com o Senhor, vívida, Pai, para que elas possam exercer isso nas suas casas. Nós, Pai, te adoramos e já te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Não se conforma com o pecado, não aceita a morte de seus filhos, mas guerreia com joelhos no chão, o céu se move. Pode subir a canção, Vitor. Vamos finalizar aprendendo e cantando essa canção. Pode subir o som da música. Aleluia. Vamos declarar. Isso, cante para você. Desperta, desperta. Aleluia. A unção da sabedoria vem sobre ti nesta noite. A sabedoria, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, para mudar, para mudar. Para mudar a sua geração, da sua casa, da sua família. Aleluia. Aleluia. O Senhor te renova nesta noite e derrama sobre a tua vida. A força da sabedoria dele vem sobre ti. Receba as estratégias do Senhor.
para o combate. Aleluia. Nesse tempo presente. Aleluia. Nos despertamos em Ti, Espírito Santo, para profetizar em nome de Jesus sobre os céus da nossa casa, da nossa família. Aleluia. Sobre os céus dessa geração, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridas? Vocês creem? Eu digo que não há crise de unção e nem de poder de Deus. Mas muitas vezes a crise, não é? De vasos disponíveis. Muitas vezes a crise, né? Como a doutora Mara ministrou. Deus levantou uma mulher, a escolheu porque não tinha ali. E os homens de guerra estavam abatidos. Nós não estamos aqui, né? Eu entendi muito bem o que o Espírito Santo falou através da doutora Mara. Nós não estamos aqui para competição em relação aos homens, mas a importância de entendermos, né? Esse estar ao lado e levantar é aquela que edifica, que levanta, não é? Ele foi para a guerra e ela foi ao lado, não é? E a gente sabe que muitas vezes esse sono, né, é uma opressão, é um embaraço, é um peso. Se nós, mulheres, para sermos, né, para exercermos essa função que nos foi dada, esse dom de auxílio, às vezes a gente enfrenta opressão para isso, não é? Um embaraço, muitas vezes. Imagine os homens, não é? Que passam também por lutas espirituais. Mas o Senhor te levanta com estratégia, com sabedoria, amém? Para guerrear na tua casa, não guerrear contra a sua casa, mas guerrear com a sua casa, pela sua casa, amém? Declare isso na sua vida e Deus, com a sua graça, aleluia, que é suficiente, nos capacita, no nome de Jesus. E uma mulher, ela foi ali uma comandante, né, doutora Mara? Ela foi ali uma conselheira, ela ouviu a voz de Deus. Ser profetisa é você ouvir a voz de Deus e ali ministrar, compartilhar. Olha a importância dela, não é? E Deus deu vitória a este povo, a essa geração, daqueles guerreiros, das famílias, daquele povo. Eu também gosto muito de Débora, dessa história. Ela nos inspira, amém? Que mesmo em dias difíceis, de angústia, de opressão, de crise, nós podemos, aleluia, vencer. Nós podemos, em nome de Jesus, receber do Senhor as ferramentas, as estratégias certas para a vitória e para o combate. Amém? Então não dorme não, viu, Déboras? Despertam espiritualmente, se levantam na oração, se levantam na unção profética, e profetiza sobre os filhos, profetiza sobre o cônjuge, profetiza em nome de Jesus sobre essas mulheres, sobre as gerações, amém? Levanta, profetiza, receba as estratégias de guerra, levante a adoração ao Senhor, levante o louvor, levante o jejum, em nome de Jesus, amém, queridas? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua presença em nós. Glória a Deus.